Irmãos, boa noite. Peço que vocês abram suas Bíblias na primeira carta à Igreja de Coríntios. Iremos estudar, vamos ler do capítulo 1, do verso 1 ao 9. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, uma breve apresentação. Meu nome é Diogo, sou diácono na igreja, filho do Zé Lourenço, da Verônica e da Sueli, irmão do Danilo, do Pedro, casado com aquela bela moça, aquela jovem senhora que estava à frente aqui, a Gisele, pai da Lídia, em breve pai do José. Quer dizer, já sou pai, ele nasce, se o Senhor permitir, agora em janeiro. Peço que os irmãos sejam graciosos e misericordiosos para comigo. Vamos meditar na palavra de Deus. Como não poderia ser diferente, o culto nessa noite tem uma temática, que é a ida do pastor Davi e sua família à congregação ICE Jardins. Então, a abordagem do texto será sob essa perspectiva. O pastor Davi fez parte do meu namoro, do meu noivado, do meu casamento. É uma bênção até hoje na minha vida. Para quem eu ligo e peço conselhos, nos encontramos. Então, para mim também é um dia especial, né? Uma noite especial. Vamos à leitura do texto? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a introdução da carta que o apóstolo Paulo dirige à igreja de Corinto. Uma introdução rica, cheia de aplicações. Eu dividi esses 9 versículos em 3 pontos. Primeiro, nós vamos falar sobre a história de plantação da igreja de Corinto, à luz da plantação da igreja Jardim. Segundo, falaremos sobre a plantação da igreja que deu certo. E a igreja que deu certo, ela tem sinais, características de que foi bem sucedida naquele propósito. E o terceiro ponto, o paradoxo da igreja e a perseverança dos santos. O primeiro ponto, a história da plantação da igreja de Corinto, nós encontramos em Atos, capítulo 17 e 18. Caso os irmãos queiram abrir, é interessante que faremos alusão a alguns versículos e os irmãos podem acompanhar. O apóstolo Paulo chegou na igreja de Corinto após uma relevante e desgastante passagem por Atenas. Atenas era a capital da Grécia, uma cidade importante, berço da filosofia, da política, berço da civilização e dos marcos da civilização ocidental, da cultura ocidental, e Paulo chegou em Corinto. Primeiro, ele ficou extremamente abismado com a idolatria dos atenienses. E Paulo, a experiência do apóstolo Paulo em Atenas, segundo alguns comentaristas, como Moody, Stott, eles dizem que foi desgastante porque Paulo ficou abismado com a idolatria, com o paganismo, e alguns chegam a dizer que chega a ser frustrante, porque em Atenas não se organizou uma igreja nos moldes paulinos. Mas Paulo então vai para Corinto, uma cidade rica, importante. Alguns dizem que era a segunda cidade mais importante ali na península grega. O fato é que Paulo chega em Corinto com uma bagagem de desgaste, alguns colocam até como frustração, mas ele chega com uma expectativa. O versículo 1 que nós lemos em 1 Coríntios diz que o apóstolo Paulo
Vamos ler. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo era um homem convicto do seu chamado. Sabia quem o chamou e para o que Deus o designou. Então ele vai para Corinto, a segunda cidade importante, uma cidade, como eu disse, rica. Corinto era uma rota comercial marítima que fazia ligação entre 3 continentes, a África, a Ásia e a Europa. Em Coríntios, na cidade de Corinto, eles recebiam diariamente muitos comerciantes. O maior porto daquela região ficava em Corinto. Passava por lá comerciantes, navegantes, aventureiros, que procuravam bebidas, festas. Augusto Nicodemos diz acerca desse texto, na linguagem moderna, que Corinto tinha uma vida noturna muito agitada. Festas, bebidas, e as 10.000 prostitutas cultuais que ficavam no templo de Afrodite. Corinto sediava um dos maiores templos da deusa Afrodite, na Grécia ficava em Corinto, desciam à noite e elas se entregavam para esses marinheiros, comerciantes, como um culto à deusa Afrodite. Corinto também, assim como Atenas, era conhecido como uma cidade onde os coríntios tinham sede de conhecimento. Havia debates filosóficos, eles se encontravam em praças. Então Paulo, quando chega em Corinto, já imaginava que ele poderia sofrer muitas resistências, como ele encontrou em Atenas. Provavelmente um povo orgulhoso, rico, e que possivelmente se achava muito culto. Paulo então chega em Corinto e se hospeda na casa de Áquila e Priscila. Nessa casa ele dorme, ele se alimenta e ele trabalha também com Áquila e Priscila. Nós sabemos que o apóstolo Paulo fazia tendas. Então, uma característica na implantação da igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo precisou trabalhar para se sustentar e exercer aquilo que Deus chamou ele para pregar o evangelho. Até a chegada dos seus cooperadores Silas e Timóteo, Paulo trabalhava, e quando os cooperadores chegaram, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. E como era de costume, o apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade aonde ele ia, algum irmão pode me ajudar? Paulo ia a uma sinagoga. E Paulo vai a uma sinagoga. O texto diz em Atos 18:2, Atos 18:2 e 3 e 4, fala desse período, essa passagem do apóstolo Paulo, fala que ele tentou persuadir os judeus, e Paulo enfrenta novamente uma forte resistência. De modo que os judeus amaldiçoam Paulo e chegam a representar ao tribunal da época contra Paulo. Até aí nenhuma novidade. Paulo já tinha sido preso, Paulo já tinha sido levado perante as autoridades, mas dessa vez os comentaristas dizem que poderia ser diferente. Assim como ocorreu em Atenas, Paulo poderia ir embora de Corinto. No verso 6, o texto diz: Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Moody chega a dizer, acerca desse versículo, de que Paulo possivelmente estava pensando de fato em ir embora. Mas o Senhor providente fala em sonho com o apóstolo Paulo. Atos 18, acompanhem comigo, meus irmãos, versos 9 e 10. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Os comentaristas, baseados nesse versículo, dizem, possivelmente Paulo ia embora, ele estava atemorizado, estava se sentindo pressionado. Era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, na primeira já tinha sido muito desgastante. Alguns chegam a dizer que Paulo iria embora, mas Paulo era convicto, submisso e obediente à vontade de Deus e permanece em Corinto e ali fica 1 ano e meio pregando. E temos muito a aprender, meus irmãos, com a história da implementação, essa breve história, esse breve relato da implementação da igreja de Corinto. Há lutas, oposições e resistências, os irmãos podem enfrentar isso lá. Os irmãos podem ter medo, dúvida, incertezas. O apóstolo Paulo temeu, quando diz não tenha medo. Então nós pressupomos que o apóstolo Paulo estava talvez amedrontado, talvez tenha se apresentado diante de Deus e aberto seu coração, e Deus em resposta diz, não tenha medo.
Também aprendemos que um trabalho desse, a necessidade de pessoas que tenham convicção da vontade de Deus. Deve haver disposição, resiliência, apesar das dificuldades. E como igreja, e como cristãos que somos, o que podemos aprender nesse primeiro ponto? Nós podemos contribuir, participar da plantação e do desenvolvimento de uma igreja. Talvez como o apóstolo Paulo, sendo um missionário, um pregador, um pastor. Talvez como Áquila e Priscila, profissionais que cuidam do apóstolo Paulo, que abrem a casa para o apóstolo Paulo, que trabalham com o apóstolo Paulo, que ofertam para a igreja. Ou como Silas e Timóteo, que o texto diz que quando Silas e Timóteo chegaram, permitiu que Paulo se dedicasse exclusivamente ao evangelho, à pregação do evangelho. Como o pastor Davi disse, usando a terminologia, eles ombrearam com Paulo. Ou como Tício, o justo, que após aquele problema que o apóstolo Paulo teve com os judeus, onde ele foi amaldiçoado e levado ao tribunal, o texto diz, nós aprendemos isso em Atos, que o apóstolo Paulo reorganizou a sua estratégia na casa de Tício, o justo. E a casa era ao lado da sinagoga. Então nós podemos abrir a nossa casa, como alguns irmãos têm feito. Pequenos grupos, né? Talvez, comentando com o pastor Davi, talvez tenha um aqui na Asa Norte. Casas podem ser abertas, ou podemos, infelizmente, sermos opositores à implantação, ao desenvolvimento de uma igreja. Um crente chato, resmungão, que causa divisão, um crente orgulhoso, que não se deixa ser pastoreado, esse vai dar problema na plantação da igreja. Ou um crente inerte, que não contribui, que vê uma igreja sendo formada, uma congregação e não se dispõe. Não, diz, pastor, conte comigo, eu farei parte da escala. Crentes que, de fato, contribuem orando e se envolvendo. Como você se vê nessa igreja? Você é um crente genuíno e frutífero? Você participa da vida da igreja? Você serve, se relaciona, se importa e ama pessoas? Você entende mesmo o que significa ser um cristão e entende a importância e a necessidade da expansão do evangelho? Você glorifica a Deus porque uma igreja está sendo aberta? O segundo ponto que eu me propus a falar é a plantação da igreja, como nós sabemos, deu certo. No verso 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. O apóstolo Paulo se refere a uma igreja, então a igreja deu certo, a plantação ocorreu. E quais são as características, as marcas que nós podemos ver, tanto em Atos 18 como ao longo da carta, os irmãos podem ler posteriormente, que mostram que a igreja foi implementada, que a igreja foi bem sucedida. Em Atos 18:8 diz, muitos judeus e coríntios foram convertidos e batizados. Crispo, o chefe da sinagoga, aceitou a Cristo. Olha só, curioso, né, irmãos? Paulo foi perseguido pelos judeus, mas o líder se converte. Imagina o impacto disso para aquela comunidade. Então, a primeira característica que eu cito, que marca que a igreja deu certo, é porque houve pregação, houve conversão e houve batismo. Segunda característica, pessoas tiveram de fato suas vidas transformadas. Abram suas Bíblias, por favor, meus irmãos, em 1 Coríntios 6, nós vamos ler dos versos 9 ao 11. 1 Coríntios 6, dos versos 9 ao 11. Eu fiz um corte, e eu vou começar assim, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados e vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Essa é uma marca de uma igreja relevante, uma igreja que deu certo, uma igreja que faz diferença na sociedade, uma igreja onde pessoas conhecem o Evangelho, são convertidas, se batizam e têm suas vidas transformadas. Isso é bonito demais. Nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros.
Por isso que igreja é algo lindo, algo maravilhoso. Nenhuma instituição, se podemos dizer assim, faz o que a igreja tem a capacidade e o potencial para fazer. Uma ONG, um sindicato, um clube social, uma escola. A nossa sociedade preza muito pela educação. Diz que a educação é a solução para a sociedade, para o desenvolvimento, em partes. Mas o que faz diferença é uma igreja. A pregação do Evangelho que transforma vidas. E eu tive o privilégio de ter minha vida transformada. A igreja de Deus que está em Coríntios, 1 Coríntios 6,2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então a igreja é aquela comunidade de um povo chamado, santificado, isto é, separado para Deus e chamados para serem santos. O processo de santificação. E o terceiro ponto que eu coloco é que uma igreja relevante, uma igreja bem-sucedida, uma igreja que nós podemos falar que a plantação deu certo, é porque houve pregação, conversão e batismo, pessoas de fato tiveram suas vidas transformadas, isso era público, notório. E o terceiro é porque a igreja fazia missões e ação social. 1 Coríntios 16, versos 1 ao 4, o apóstolo Paulo fala da importância e da necessidade da igreja contribuir, a contribuição era semanal. E os irmãos contribuíam e o valor arrecadado era enviado para evangelistas, pregadores, missionários, e como também foi muito importante para os cristãos de Jerusalém, em um momento de crise, receberam as ofertas. Então nós aprendemos com a igreja de Corinto, aprendemos com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ensinou bem. Então, a aplicação que eu coloquei para esse segundo ponto é: estamos falando de igreja, mas de fato você é a igreja? Foi batizado, teve sua vida transformada, sua conversão é genuína? Você já parou para pensar nisso? Dizem que na igreja existem muitos simpatizantes. Eu gosto, tem pessoas legais, tem programações interessantes, a palavra daquele pastor é boa, ele é engraçado, né? Eu tenho amigos, mas você já refletiu se de fato você é um crente genuíno, transformado pelo Senhor? Você ora e se arrepende dos seus pecados? A sua vida produz frutos? Talvez essa noite possa ser uma noite de arrependimento, talvez essa noite possa ser uma noite de reconciliação, e talvez essa noite possa ser uma noite de salvação. Deus pode estar falando com você, está aqui no nosso meio, mas reflita sobre isso. Em ser igreja. Você pode estar na igreja, mas pode ser apenas uma pessoa bem intencionada. O terceiro ponto, não menos importante, fala do paradoxo da igreja. Como os irmãos sabem, a igreja de Corinto, alguns comentaristas dizem que era uma igreja extremamente complicada, e de várias igrejas que o apóstolo Paulo participou da sua implementação, Coríntios destaca pelos problemas que envolve aquela igreja. O que motiva o apóstolo Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios é porque ele recebe informações. O texto em 1 Coríntios, se os irmãos lerem a partir dos versos 9, fala que o apóstolo Paulo recebeu informações dos irmãos da casa de Cloe. No capítulo 16, fala que o apóstolo Paulo foi visitado por outros 3 irmãos. E no capítulo 6, 7, 8 e 9, o apóstolo Paulo fala como se estivesse respondendo a perguntas, a questionamentos. Então, o apóstolo Paulo recebeu uma carta da igreja com dúvidas, como resolver alguns problemas. E quais eram os problemas da igreja de Corinto? Partidarismo na igreja. Alguns diziam no verso 12, eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Uma igreja recém-constituída. Alguns falam que Paulo chega no ano 50 e a primeira carta possivelmente seria 3 ou 5 anos depois. Então uma igreja apresentou alguns problemas tão jovens, problemas tão sérios, mas o apóstolo Paulo apresenta propostas de solução. E isso mostra o coração dos coríntios, rivalidade, vaidade, disputas, orgulho, mostra a imaturidade dos cristãos. Segundo problema é de ordem doutrinária e teológica. Alguns começaram a negar a ressurreição de Cristo, começaram a negar a ressurreição dos mortos.
Havia um problema de liturgia no culto, uma igreja rica, cheia de dons, e eles estavam tendo problemas com isso, e Paulo então instrui sobre o dom de línguas e o exercício do dom de profecias. Uma igreja que apresenta um problema da falta de disciplina. Uma igreja que não disciplina, meus irmãos, é uma igreja que dificilmente cresce. Porque nós crescemos na disciplina. O Senhor nos disciplina porque Ele nos ama. E a igreja deve disciplinar como método de ensino, de crescimento, de edificação. E havia problemas morais sérios, que a igreja dá a entender que a igreja foi conivente ou omissa, justamente porque não houve a disciplina na igreja. No capítulo 6, verso 1, há desentendimento entre os irmãos que geravam disputas judiciais. Isso é muito triste, é normal, meus irmãos. Por isso que o apóstolo fala aos coríntios que eles eram santos, mas estavam num processo de santificação, de briga, de desentendimento. E o apóstolo Paulo, nesse aspecto, se os irmãos lerem o capítulo 6 posteriormente, vai falar que o apóstolo Paulo apresenta uma solução ali. Ele fala, será que não existe um sábio entre vocês? E o desentendimento devia ser tão grande que os irmãos não conseguiam resolver e levavam para o tribunal local. É muito triste. É muito triste. Imoralidade sexual dentro da igreja. Havia relatos de que um homem estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai, talvez a sua madrasta, e a igreja foi omissa naquilo. Envolvimento de cristãos que tiveram sua vida transformadas, mas estavam talvez voltando, envolvidos naqueles rituais pagãos a deus Afrodite. Então, estavam participando daquelas orgias e aquelas coisas novamente. Paulo, diante daquela situação, ele escreve a carta de Coríntios. E se nós lêssemos apenas os 9 versículos que foi lido no início, nós iríamos dizer, essa igreja é fantástica, essa igreja é rica, ela é linda. Então, nós aprendemos a forma com que o apóstolo Paulo trata a questão. Ele, nos 9 primeiros versículos que nós lemos, ele resgata a identidade da igreja de Coríntios. Ele resgata a identidade dos coríntios. Ele fala, vocês são santos em Cristo. Vocês estão sendo santificados. Vocês fazem parte da igreja de Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse corrigindo a visão deles. Paulo, ao longo da carta, ele ensina como resolver alguns conflitos. Ele fala sobre renúncia. Afinal de contas, ele abriu mão do sustento de que a igreja deveria participar. Ele trabalhava e não fazia disso empecilho para cumprir aquilo que Deus tinha para ele, a pregação e a expansão do evangelho ali em Corinto. Paulo, como eu disse, falou sobre a necessidade da existência de conselheiros bíblicos, pessoas que se dispõem a ajudar. Paulo fala sobre a importância de sofrer o dano por amor. Paulo chega a dizer no capítulo 8, verso 1, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Uma igreja então orgulhosa, que se achava muito sábia, erudita, talvez estudiosos como eram dos filósofos, se tornaram estudiosos da palavra, mas não sabiam resolver conflitos. Paulo chega a dizer que essa igreja é uma igreja carnal, imatura, infantil. Paulo ensina a igreja no capítulo 9, versículo 23, sobre abnegação. Ele diz, faço tudo por causa do evangelho. Lembram disso? Como que é o texto? Faço de tudo para com todos. Paulo fala de humildade, de autossacrifício. Capítulo 9, versos 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. São muitas aplicações, meus irmãos, para a igreja que está se desenvolvendo e uma igreja que está nascendo e vai crescer. Existem problemas, mas o Senhor diz que a igreja é dele e que aqueles que pertencem a ele não vão escapar das suas mãos. É a doutrina da perseverança dos santos. Mesmo diante de tantos problemas, o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Corinto e afirma, vocês fazem parte do povo de Deus, verso 2. Vocês foram santificados e deveriam viver em santidade. Vocês têm tudo o que precisam para glorificar a Deus. No verso 3 diz que eles tinham sido enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento.
No verso 7, o apóstolo Paulo ajuda a igreja a viver com a perspectiva da volta de Cristo, de que nada faltava àquela igreja até o retorno de Cristo. No verso 8 e no verso 9, o apóstolo Paulo ensina a igreja que Deus iria sustentar aquela igreja, de que Cristo os manteria firmes e irrepreensíveis, porque Deus era fiel e iria guardá-los e salvá-los. Então, por mais complicada que seja uma igreja, por mais que a gente possa tropeçar, meus irmãos, Deus é fiel e irá cumprir aquilo que Ele prometeu. Como cristão, temos tudo que precisamos em Cristo para glorificarmos a Deus. Isso é um alento e traz esperança. Então, a igreja que nasce, vocês têm tudo o que vocês precisam em Cristo para serem bem-sucedidas. Deus deu tudo o que vocês precisam. Isso é maravilhoso, porque vocês não estão sozinhos. Se o apóstolo Paulo teve medo, temor, angústia, talvez os irmãos tenham também, mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo que Deus é fiel, que Deus irá suprir, que Deus irá cuidar de vocês. E para a igreja também, nós temos tudo em Cristo que precisamos. Então, eu tenho tudo em Cristo para desempenhar o meu papel em casa e ser um bom marido, para ser um bom filho, para ser um bom crente, um bom irmão. Nós não podemos negar isso. E nós podemos pedir ajuda ao Senhor. Fala, Deus, está muito difícil. Peço que o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, na sua forte mão, possa intervir sobre a minha vida. A conclusão, em virtude do tempo, eu acelerei, meus irmãos. A conclusão, nem sempre o trabalho é glorioso, mas nem sempre é tão prazeroso. Pode ser que vocês encontrem dias árduos. Os crentes precisam ser fervorosos, tementes a Deus, sábios, humildes e diligentes. E Cristo promete fazer isso em vocês. O sucesso da igreja e da vida cristã não está no homem, na sua sabedoria, nos seus dons e talentos. A glória é sempre de Deus. O sucesso decorre da graça de Deus, da sua bondade, do seu amor. Não perca isso de perspectiva. Eles não podem perder e nós não podemos perder isso. Que o crescimento da igreja ocorre por graça e misericórdia de Deus. Por mais que Ele sustente, e Ele faz isso, Ele nos dá dons e talentos. E nós fomos chamados essa noite, com um exemplo da igreja de Corinto, que nós podemos participar ativamente do desenvolvimento e da fundação da igreja. Ao mesmo tempo, precisamos perseverar e lutar contra a carne, contra o pecado, e não podemos desistir da igreja. Nós não podemos desistir uns dos outros, porque isso é muito fácil. Nós nos ressentimos, nós nos magoamos, nós às vezes perdemos as esperanças, e nós então devemos voltar o nosso olhar para Cristo. Eu preciso fazer isso. A minha oração nessa noite, meus irmãos, é que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia da igreja, e que Deus cumpra aquilo que Ele tem para cada um de nós. Que Ele nos faça uma igreja viva, uma igreja forte, com cristãos maduros, que conseguem resolver os conflitos, que se perdoam, que amam, que de fato possam testemunhar de terem uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Uma igreja que contribui, que envia missionários, mas que faz missões indo e aqui, como profissionais a serviço do reino. Então nós temos um farto exemplo nesses 9 versículos. Então, convido a igreja a orar. Se os irmãos puderem ficar de pé. Agradecendo a Deus pela palavra, que ela possa frutificar. O Senhor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a eficácia da palavra não está no pregador, mas no poder de Deus, que penetra no mais profundo. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para viver na luz contigo. Obrigado porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos nos piores lugares, Deus. Quem seria, onde estaríamos se não fosse o Senhor? Se o Senhor não tivesse entrado na nossa vida e na nossa história. Obrigado porque o Senhor chama o teu povo, o Senhor santifica o teu povo e o Senhor sustenta o teu povo até o dia que o Senhor irá nos buscar. Obrigado por isso.
Pai, obrigado porque o Senhor constitui igrejas, envia missionários. Obrigado pela Igreja Jardins, que está sendo constituída. Eu louvo ao Senhor por isso. Que a igreja ali possa ser frutífera, que haja conversão, que haja batismo, que haja transformação de vidas, que a igreja envie missionários, contribua, ajudando aqueles que passam por seus diversos tipos de necessidades. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Deus. Transforma o nosso coração para que possamos ser cristãos maduros, cristãos ricos. Nós já fomos enriquecidos pelo Senhor. Ensina-nos a vivermos com essa perspectiva que o Senhor irá voltar. E quando o Senhor voltar, que nós possamos ser achados fiéis diante do Senhor. É assim que lhe peço nesta noite, glorificando o teu nome por aquilo que o Senhor fez e ainda irá fazer. E em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.